A ressurreição de Lázaro. Quando Jesus chorou por um amigo. Betânia era uma pequena aldeia, situada a poucos quilômetros de Jerusalém. Ali moravam 3 irmãos amigos de Jesus: Maria, Marta e Lázaro. Eles não eram apenas discípulos, eram amigos íntimos do Mestre. Muitas vezes, Jesus encontrava repouso e acolhimento naquela casa simples, onde o amor e a fé fluíam naturalmente. Há relatos de que a amizade deles veio desde a infância. A comunhão entre eles era profunda, uma verdadeira família. Mas os dias de paz foram interrompidos por uma notícia devastadora. Lázaro estava gravemente doente. As irmãs, em desespero, mandaram um mensageiro até Jesus. Ele estava distante, além do Jordão, pregando e curando. A mensagem era simples, mas carregada de esperança. Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Era uma súplica velada. Elas não pediram cura, não exigiram a presença dele. Apenas confiaram que, ao saber da situação, Jesus faria algo. Afinal, ele já havia curado tantos: cegos, paralíticos, leprosos. Não faria menos por um amigo tão amado, faria? Os discípulos esperavam que o mestre se levantasse imediatamente e partisse para Betânia. Mas, para surpresa de todos, Jesus respondeu com serenidade: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E permaneceu ali por mais 2 dias. Os discípulos se entreolharam. Lázaro era um amigo querido. Por que esperar? Por que a demora? Se inscreva e venha com a gente. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Sua evangelização faz a diferença na vida de outras pessoas. Mas Jesus via além do que os olhos humanos podiam alcançar. Ele sabia o que estava por vir. 2 dias depois, ele se voltou aos discípulos e disse: vamos outra vez para a Judéia. Eles hesitaram. Rabi, disseram, há pouco os judeus tentavam apedrejar-te. E queres voltar para lá? Mas Jesus, com autoridade divina e serenidade celestial, respondeu: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Confusos, os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, estará bem. Então Jesus falou abertamente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que creiais. Mas vamos até ele. A jornada até Betânia foi silenciosa e pesada. Quando chegaram, já se passavam 4 dias desde que Lázaro fora sepultado. A casa estava cheia de parentes, amigos e vizinhos que vinham consolar Marta e Maria. O ambiente era de dor profunda, lágrimas e silêncio interrompido por soluços. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, correu ao encontro dele. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, mas havia neles uma chama de fé insistente. Senhor, ela disse, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus olhou para ela com ternura. Teu irmão há de ressuscitar. Eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia, respondeu Marta, com um fio de esperança. Então Jesus declarou, com uma força que atravessou o tempo e ecoa até hoje: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês isto? Marta, com os olhos marejados, afirmou: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ela correu e chamou Maria. O mestre chegou e te chama. Maria depressa foi até ele. Quando o viu, caiu aos seus pés, chorando. Sua dor era intensa, visceral. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorar. Viu os amigos e vizinhos chorando. O coração dele se comoveu profundamente. O Deus feito homem sentiu o peso da dor humana. Sentiu o vazio que a morte deixava no peito dos que ficaram. E então Jesus chorou. Sim, o Salvador do mundo, o Verbo eterno, chorou. Não porque não sabia o que estava para acontecer, mas porque ele compartilha da nossa dor. Ele entra no sofrimento humano. Ele não é indiferente. Ele se compadece. Alguns que estavam ali disseram:
Vede como o amava. Mas outros zombaram. Ele, que abriu os olhos do cego, não podia fazer com que este não morresse. Jesus então foi levado até o túmulo. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. O clima era pesado, o silêncio profundo. Tirai a pedra, ordenou Jesus. Marta, sempre prática, disse: Senhor, já cheira mal, pois já é de 4 dias. Mas Jesus respondeu com doçura e firmeza: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? A pedra foi removida. Jesus levantou os olhos ao céu e orou: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão, para que creiam que tu me enviaste. E então, com voz forte que fez o céu estremecer e a morte recuar, ele clamou: Lázaro, vem para fora. Um silêncio absoluto caiu sobre todos. Os corações pararam, os olhos se arregalaram. E então ele veio. Lázaro saiu, ainda envolto em faixas, com o rosto coberto por um lenço. Vivo, restaurado, chamado de volta à vida pela voz do próprio autor da vida. Jesus disse: Desatai-o e deixai-o ir. A comoção foi indescritível. Muitos ali creram em Jesus. Outros correram para contar aos fariseus o que havia acontecido. Se você ama as Escrituras e quer crescer espiritualmente, esse é o lugar certo para você. Se inscreva agora para não perder esse canal. Compartilhe e seja você também um evangelizador. Foi um dos maiores sinais de que Jesus era o Messias. E foi também o momento que acelerou a conspiração para matá-lo. Mas naquele instante, em Betânia, a morte foi vencida. E uma família chorou novamente. Mas desta vez, de alegria. A história da ressurreição de Lázaro nos lembra de que Jesus nunca está atrasado. Ele pode não vir na hora que esperamos, mas vem no momento certo, quando o milagre não deixa dúvidas de que só ele poderia realizar. Quando tudo parece perdido, quando a dor nos sufoca e a morte nos rouba o que mais amamos, Jesus ainda chora conosco. Ele sente, ele se importa, ele age. E mesmo quando enterramos sonhos, relacionamentos, esperanças ou fé, a voz do Mestre ainda ecoa: Vem para fora. Ele é a ressurreição, ele é a vida. E onde Jesus está, a morte não tem a última palavra. Jesus podia ter feito tudo sozinho, mas ele manda: Tirai a pedra. Isso nos ensina que, embora o milagre venha de Deus, ele espera de nós uma resposta, uma ação, uma colaboração com a graça. Quantas pedras precisam ser removidas da nossa vida para que a voz de Deus nos alcance? Dureza de coração, falta de perdão, orgulho, vícios, tudo isso precisa ser afastado para que a palavra de Jesus nos desperte. O grito de Jesus não é genérico. Ele chama pelo nome. Assim como no batismo ele nos chama individualmente para a vida nova, aqui ele chama Lázaro, a existência restaurada. Deus nos conhece, nos chama, nos ressuscita. Esse momento é símbolo também do poder dos sacramentos. Na confissão, Cristo nos tira do túmulo do pecado mortal. Na Eucaristia, ele nos nutre com a vida eterna. Em cada missa ouvimos de novo: Lázaro, vem para fora. Meu filho, minha filha, volta à vida. Após o milagre, muitos creram. Lázaro passou a ser um testemunho vivo do poder de Jesus. E aqui está a nossa missão: viver como ressuscitados, como pessoas que já provaram a misericórdia e o amor de Cristo. E agora, irradiam essa esperança ao mundo. A história de Lázaro nos revela um Cristo que é Deus e homem, forte e sensível, justo e misericordioso. Ele não apenas ressuscita um amigo, mas anuncia que a vida vencerá definitivamente a morte na cruz e na ressurreição pascal. Para nós católicos, essa passagem nos prepara espiritualmente para os grandes mistérios da Semana Santa. Que possamos sempre ouvir a voz do Senhor que nos chama, romper com os túmulos interiores, tirar as faixas do medo e do pecado e caminhar na luz da ressurreição. Não somos perfeitos, mas seguimos um Deus que é. Imagine ouvir histórias assim todos os dias. Inscreva-se agora e caminhe conosco na fé. Aproveite para curtir e compartilhar, levando a palavra de Deus a muitos corações.